Oi, pessoal. Eu estou colocando para vocês um material ali, como eu explico no vídeo, tá? Eu estou usando o mesmo vídeo do semestre passado, porque, né, ali tem todas as explicações, mas estou fazendo esse aqui só para manter essa ligação aí e explicar um pouquinho para vocês, tá? O que vai acontecer. Nessa aula de hoje, a gente tem um conteúdo um pouquinho pesado, né? Que é a parte da teoria, que vocês já trabalharam com as cores, estão montando aí as apresentações de vocês com as harmonias cromáticas. E hoje eu estou colocando para vocês um material lá que trabalha um pouquinho mais, né? Então eu coloquei para vocês um material que é sobre os elementos sensoriais, eu explico direitinho cada um desses elementos. Eles são bem importantes, tá? Porque eles determinam, enfim, toda a harmonia e equilíbrio dentro dos projetos de vocês. Então, tem uma parte bem importante que é a questão das texturas, que a gente vai começar a trabalhar, os materiais, enfim. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Fiz até um exemplo aqui em relação à harmonia cromática, né? E a utilização em dois ambientes que têm características diferentes compositivas. Então, inclusive de texturas. Então, para que vocês vejam como a gente pode usar uma mesma harmonia, tendo uma linguagem totalmente diferente, em projetos totalmente diferentes, tá? Estou anexando também este outro aqui, que ali não está no vídeo, né? Que é sobre a harmonia cromática e as texturas. Então, aqui eu fiz um exemplo para vocês de um mesmo ambiente em que eu trabalho harmonia cromática e texturas. E vejam bem como a gente trabalha luz e sombra, a gente começa a trabalhar com uma outra linguagem que é bastante importante, né? Que é a linguagem dos materiais e não somente a parte de cores. Então, é isso que a gente vai começar a trabalhar agora, né? Nessa semana, vocês vão trabalhar uma coisa mais teórica e fazer a identificação de algumas coisas. Então, olha como as características de textura, né, aliadas à cor, elas nos dão uma mensagem diferente, né? A gente cria ambientes totalmente diferentes, só variando com essas duas informações, cor e textura. Né? Olha só como este ambiente é muito diferente do anterior, né? E assim por diante. Né? Então, eu estou trabalhando com a harmonia cromática, mas ao mesmo tempo eu estou trabalhando também com essa questão da textura e o quanto ela influencia no meu ambiente, né? Então, aqui eu tenho alguns exemplos para vocês notarem essa diferença, né? E o quanto que é importante, né? O que determina isso? O nosso cliente. Então, o nosso cliente é isso, ou o nosso cliente é isso, ou o nosso cliente prefere isso. Então, cada uma dessas ambientações, elas têm informações diferentes, elas têm entendimentos diferentes, né? Mesmo sendo o mesmo espaço, com os mesmos mobiliários, com a mesma distribuição. Então, o quanto é importante a gente trabalhar cor, né? Uma outra coisa é a questão da luz. Vejam que quando eu trabalho cores mais fechadas, revestimentos mais rugosos, né? Eu tenho menos a entrada de luz, né, no ambiente, né? Mesmo aqui que eu tenho uma paleta bem vibrante, ela é quente, mas ela tem menos luz, né? Enfim, então aqui que eu trabalho cores frias e essas texturas mais rugosas, eu tenho um ambiente com bem menos luz aqui, enfim, tá? Então, tô deixando para vocês esse materialzinho lá, para vocês darem uma olhada, né, e fazerem as percepções de vocês, porque isso é bastante importante quando a gente trabalha projeto. Também coloquei para vocês um vídeo sobre as tendências, estilos, enfim, né, algumas coisas mais pontuais, que é o que eu quero que vocês prestem bem atenção. Então, ali eu tenho as tendências atuais, eu vou explicando cada uma delas, né? E suas características, enfim. E depois aqui, uma coisa que eu quero que vocês entendam bem, são as características dos ambientes. Então, nós vamos fazer um exercício que eu quero que vocês cruzem essas duas coisas. Características dos ambientes e tendências, tá?
como é que nós vamos trabalhar, como é que nós vamos fazer esse exercício. Então, estou colocando para vocês lá também o material. Vou abrir agora aqui, que são os diagramas de polaridades. Então, assim, a gente pode trabalhar qualquer coisa dentro desses diagramas. Esses diagramas, eles são da parte neuropsicológica, tá? Depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais com a parte de definição, então, do projeto, a gente vai ter todo um pouquinho mais de entendimento sobre essas características psicológicas, enfim, tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais na próxima semana sobre esses elementos. Mas aqui é o início. Para que a gente entenda, sempre existe uma dualidade, né? Então, a gente trabalha feminino, masculino, esse é um exemplo da parte do Jung, né, que é da psicologia junguiana, humanista, em que trabalha exatamente esses conceitos dessas dualidades, né? Então, o ânima e o animus. Então, que são esses o yin e o yang, para quem entende um pouquinho mais, né? A gente trabalha sempre com essas dualidades. E essas dualidades, então, vão sempre me trazer duas características opostas, né? E como que eu enxergo isso no meu trabalho de interiores, tá? Então, assim, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer um diagrama de polaridades, né? Para que vocês entendam, pegando dois opostos. Vocês vão pegar dois opostos de estilo e dois opostos de características, né? Então, aqui está o meu exemplo. Então, eu fiz esse aqui para mostrar para vocês. Eu estou trabalhando aqui, eu botei um sofisticado e rústico, na verdade, eu poderia colocar aqui um clássico, né? Enfim, um rústico, eu coloquei um sofisticado para vocês entenderem melhor, e aqui eu botei um feminino e um masculino, tá? Aqui eu tenho neste ambiente um masculino mais sofisticado. Aqui eu tenho um feminino mais sofisticado. Aqui embaixo eu tenho um feminino rústico e aqui embaixo eu tenho um masculino rústico. Então, a ideia é que vocês usem essas características contraditórias, né? E a partir disso vocês encontrem 4 imagens, como eu fiz aqui. Vocês podem fazer exatamente como eu estou fazendo aqui, né? Pode ser uma prancha só, pode ser uma imagem ou PDF, tanto faz, mas que vocês consigam caracterizar esses ambientes a partir, né, dessas polaridades, tá? Se quiserem usar só características, ok. Estilos não dá para usar, só os estilos, né? Fica mais complicado, mas só características dá, como eu fiz aqui também. Então, se quiserem trabalhar luxuoso, enfim, e alguma outra característica que também dá, então, luxuoso e simples, por exemplo, vocês também podem trabalhar. Vocês podem trabalhar, deixa eu dar uma olhada aqui. Vocês podem trabalhar, por exemplo, um estilo contemporâneo versus um vintage, né? Ou um retrô, né? Então, vocês podem usar contemporâneo e retrô, e podem fazer masculino e feminino, ou trabalhar com alguma coisa mais oriental, por exemplo, um oriental e um palaciano do outro lado, aí vocês vão entender, vão escolher, né? Que eles sejam opostos, né? Eles não podem ser da mesma forma. Então, por exemplo, aqui eu tenho essas características, né? Luxuoso, sofisticado e requintado. Tenho essa questão mais cosmopolita também, que é interessante. Tenho a questão do rústico, do simples. Então, vocês podem escolher o masculino ou o feminino. Então, dentro dessas características aqui, vocês vão escolher contrapontos e vão relacionar e encontrar, então, imagens para montar o diagrama de vocês. Então, vocês vão montar um diagrama de polaridades. Se acharem que trabalhar feminino e masculino fica interessante, ok. Se quiserem trabalhar como eu fiz aqui, a questão do rústico e o sofisticado, também não tem problema. Vocês podem repetir o que eu estou colocando de exemplo, mas eu gostaria de ver alguma coisa um pouco, né, diferenciada para ver se vocês conseguiram entender. E colocar os estilos aqui também vai ficar mais rico, tá? Então,
Vocês podem trabalhar, por exemplo, feminino e masculino e trabalhar um estilo mais clássico aqui e kit aqui embaixo, né? Um clássico e um kit, que são opostos, assim. Ou como a gente falou lá, um contemporâneo, né? E um retrô, um vintage. A gente pode trabalhar também não luxuoso, o palaciano, né? A gente pode trabalhar, por exemplo, um palaciano aqui em cima e a gente pode trabalhar um industrial aqui embaixo, que também são opostos. Então, vocês vão fazer as suas relações, né? A ideia do exercício de hoje de vocês é que vocês montem, então, um diagrama de polaridades para que eu possa entender o pensamento de vocês. Então, aqui eu tenho, por exemplo, características, né? Sofisticadas, né, bastante sofisticadas, o lustre, os materiais, o trabalho com móveis de estilo, né, o botonê ali colocado, certo? Extremamente feminino, por quê? Porque eu tenho linhas curvas, tenho cores claras, né? Já aqui desse lado, eu tenho um sofisticado, também com uma questão mais nobre de materiais, aqui trabalhando um estilo um pouco mais contemporâneo do que aqui, né, se a gente for ver, mas ele é bastante sofisticado, só que com uma pegada muito mais masculina. Por que mais masculina? Porque eu tenho linhas mais retas, né, eu tenho cores mais fechadas, mais neutras, enfim. Aqui eu tenho um rústico também mais masculino, né, com texturas mais pesadas, né, uma utilização de cores também mais neutras e fechadas. E aqui eu tenho, então, um rústico bastante feminino, com essa questão de trabalhar as curvas, né, cores mais pastéis, né, mais nude, a gente trabalha uma paleta mais amena, enfim, né. Aqui também tem uma textura mais rugosa, mas ela é uma textura muito leve, né? A gente não consegue ver o pesado como a gente enxerga aqui desse lado, tá? Então, eu quero que vocês façam essas análises, escolham, né, as polaridades que vocês vão trabalhar e escolham as imagens que vocês acham que caracterizam essas polaridades, para ver se vocês conseguiram entender bem essas características, tá bom? Bom trabalho!